De me informar que a nossa equipe de reportagem já está ok, a gente vai trazer uma informação importante de bastidor que dá para conectar, inclusive, com essa discussão que a gente faz agora, porque depois de ser anunciado pelo PSD, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, já teve os primeiros eventos representando a sigla. Ele participou da Conferência Latino-Americana de Investimento em São Paulo e a Júlia Firmino acompanhou, vai trazer todos os detalhes para a gente, inclusive das manifestações de Ronaldo Caiado agora defendendo as cores do PSD. Júlia, seja muito bem-vinda, ótima noite a você. O que é preciso considerar e trazer, destacar em relação à participação de Ronaldo Caiado nesse evento do PSD. Boa noite. Oi, Caniato, boa noite para você, para quem nos acompanha aqui no Pingos nos Is, na programação da Jovem Pan, é isso mesmo. Caiado já participou, então, desse evento aqui na capital paulista, especificamente na zona sul da cidade. E quem estava com ele também nesse evento eram os governadores do estado do Paraná, Ratinho Júnior, do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e também Romeu Zema, que é governador do estado de Minas Gerais. Nessa oportunidade, o que Caiado disse foi que teve uma conversa, com Flávio Bolsonaro, que já é senador, mas atual pré-candidato à presidência da República agora em 2026. Essa conversa teria sido uma conversa longa, de mais ou menos 2 horas na própria casa de Flávio Bolsonaro. E o que eles acordaram ali é que o importante agora é ter uma quantidade maior de votos no primeiro turno, tanto da centro-direita quanto da direita, para gerar aí a possibilidade de um segundo turno. A gente tem um trecho, inclusive, dessa fala de Ronaldo Caiado, que foi separado pelo nosso editor Pedro Vitor. Vamos dar uma olhada? Eu estive com ele, falei com ele tem uma semana, tá? E realmente entendeu perfeitamente, defendeu ainda a tese de um número maior de pré-candidatos no primeiro turno. É uma conversa que foi uma conversa na casa dele, uma conversa de mais de 2 horas, onde nós detalhamos esses assuntos, mostrando que o número maior num primeiro turno dá condição de viabilizar o segundo turno. Então não tem nenhuma cisânia, nenhum desentendimento em relação a esta postura da centro-direita. Não tem nenhum contra o outro. No segundo turno, todos nós estaremos com aquele que realmente atravessar o primeiro turno. Isso é o óbvio. Então não tem esse desencontro. Caiado também fez um comentário em relação a caso seja o escolhido aí pelo PSD a disputar a presidência da República nesse ano. Ele disse que, se for o candidato escolhido, vai sim buscar fazer alianças com outros partidos, citando aí, por exemplo, o partido MDB e também republicanos. Além disso, Caiado também disse que o candidato que se candidatar, propriamente dito, à eleição agora de 2026, ao cargo da presidência da República, o problema dele não vai ser só vencer, o desafio dele não vai ser só vencer a essa eleição, mas principalmente gerir um país que, nas palavras dele, está em desordem organizacional. Caniato, volto com você. Pois é, agora, Júlia, ontem nós falávamos sobre a possibilidade de Ronaldo Caiado ir para uma outra sigla. Falávamos aqui sobre Solidariedade e o Podemos. E aí hoje, o presidente do Solidariedade, o Paulinho da Força, declarou que Ronaldo Caiado abriu mão da candidatura à presidência ao se filiar ao PSD. Traz os detalhes dessa declaração do cacique do partido, o dono do partido, do Solidariedade, que é o Paulinho da Força. Pois é, Paulinho da Força, que é presidente mesmo do Solidariedade, fez essas declarações dizendo que Caiado teria então desistido da candidatura à presidência da República ao mudar de partido. Isso porque, para ele, ele teve essa surpresa mesmo, foi surpreendido ao saber que Caiado teria mudado de sigla. Porque eles já estavam até ali nos bastidores, Caniato, programando uma agenda, programando uma reunião, uma conversa para até tentar essa possibilidade de lançar Caiado como presidente da República, como candidato à presidência da República pelo próprio Solidariedade. E aí o que Paulinho da Força disse foi que Caiado saiu de um canto e foi agora para um beco. Isso porque ele acredita que no PSD Caiado não tem espaço, já que o partido já tem outros 2 nomes que eu até citei aqui, Ratinho Júnior pelo Paraná e também Eduardo Leite pelo Rio Grande do Sul, como outros pré-candidatos à presidência
presidência da República nesse ano. Então, essa é a perspectiva, essa é a visão de Paulinho da Força em relação a essa mudança de Caiado, essa troca mesmo de partidos. Volto com você. É isso, a Júlia Firmino trazendo todas as informações sobre essa mudança de Ronaldo Caiado. Deixou a União Brasil, foi para o PSD e aí teve essa análise, né, essa fala do presidente do Solidariedade, o Paulinho da Força, meio que criticando essa ida de Ronaldo Caiado para o PSD. Obrigado, viu, Júlia? Grande abraço, bom trabalho para você, a gente volta a se falar ao longo da programação. Deixa eu chamar os nossos comentaristas, porque esse é um tema e tanto, né, para a gente debater e analisar. Falávamos sobre essa vontade de Ronaldo Caiado em viabilizar a sua candidatura. Começar essa com o Roberto Mota. Mota, Caiado, por diversas vezes, disse que quer participar do pleito, se colocou como pré-candidato, se autoproclamou candidato do União Brasil, mas agora ele foi para o PSD. No PSD ele tem, digamos, dois concorrentes dentro do partido, né? Ratinho Júnior e Eduardo Leite. Esse é o tema, inclusive, da nossa enquete do dia. Mas deixa eu passar para o Mota para ele analisar esse movimento feito no tabuleiro de Ronaldo Caiado. Muita gente não entendeu. Pois é, quem tem uma análise muito boa dessa situação é o meu amigo Bernardo Santoro. Bernardo diz que a decisão de Caiado de se filiar ao PSD faz parte da estratégia de Kassab. Qual é a estratégia? É montar um time de governadores para oferecer uma alternativa eleitoral supostamente de centro-direita. Eu tenho um problema com essa denominação, mas essa seria a estratégia. Nesse time já estão Eduardo Leite, Ratinho Júnior e agora Ronaldo Caiado. O único que não aderiu ao projeto é Romeu Zema, porque, por enquanto, a perspectiva é de que Zema pode vir a ser candidato sozinho ou até há rumores que ele poderia ser o vice de Flávio Bolsonaro. E aí tem um detalhe importante. O vice-governador de Zema, Matheus Simões, se filiou há pouco tempo ao PSD. E se Zema realmente renunciar ao mandato em abril para concorrer à eleição presidencial, a máquina do governo mineiro vai ficar com o PSD. E tem mais outro detalhe. Normalmente, quem vence a eleição em Minas Gerais acaba se elegendo presidente. Então, esse movimento de Ronaldo Caiado, longe de ser um ato intempestivo, isolado, ele faria parte dessa estratégia. E aí a gente tem que aguardar para ver até onde vai esse processo e até onde vão a força e a influência de Kassab. Pois é, deixa eu só destacar rapidamente, daqui a pouco a gente vai analisar, o Bruno Musa já está de volta com a gente, mas notícia que chegou há pouco à redação da Jovem Pan News, né? Comitê de Política Monetária do Banco Central decidiu em mais uma reunião pela manutenção da taxa de juros em 15% ao ano. Daqui a pouco a gente vai analisar, inclusive, essa decisão. Havia uma expectativa de redução, mas os analistas falam que isso provavelmente acontecerá a partir de março. O Bruno vai trazer as reflexões dele a respeito disso. Deixa eu passar para o Dávila, porque esse movimento feito por Ronaldo Caiado deixou os mais entendidos em bastidores da política com uma pulguinha atrás da orelha. Porque assim, se ele tentar viabilizar a candidatura e não viu espaço no União Brasil, será que ele vai conseguir passar à frente de Ratinho Júnior e de Eduardo Leite, Dávila? Ou não é disso que se trata? Não é disso que se trata, Caniato. O governador Ronaldo Caiado é um experiente político. E ele sabe que sim, a direita vai ter 1 ou 2 ou 3 nomes aí disputando a eleição. E que esses 2, 3 nomes são muito importantes na composição da chapa, porque não é apenas passar para o segundo turno, precisa passar para o segundo turno com uma certa margem, porque se a margem é muito baixa em relação a Lula, por exemplo, fica difícil, num período muito curto, crescer 20, 30 pontos. Então, precisamos ter candidaturas competitivas. Então, precisa ter pluralidade, mas não muita pluralidade, porque isso atrapalharia essa composição. Segundo ponto, Kassab tem uma grande vantagem, além de ser um bom articulador político.
é um político de palavra. Quando ele diz que se vai ter prévia ou que vai ter espaço para ele, vai ter. Não é outros partidos que prometem uma coisa, na reta final a negociação muda e te rifam facilmente. Isso não acontece no PSD. Então, e terceiro, como bem lembrou o Mota, ele está hoje em torno de um time de grandes governadores. E isso mostra a força da política. Política é um jogo de equipe, não é um jogo individual. Então você está num time com os 3 grandes governadores, com um presidente de um partido grande, que tem um projeto de se tornar o maior partido nacional até 2030, e que dá a palavra, e uma vez aquela palavra ser dada, ele cumprirá a palavra, ele não será largado ao vento, como costuma acontecer em outros partidos. E, por fim, mostra que Caiado está colocando o projeto de Brasil acima do seu projeto pessoal de presidência da República. Ele deixou muito claro, se não for o candidato à presidência da República, que vai continuar a trabalhar para o projeto do candidato do PS